Bom dia. Gente, nós paramos, foi na... A gente vai para 20, né? Naquele caderno de atividades, lembra mais ou menos? Então vamos lá, né, turma? Diante da visão de um prédio com uma placa indicando sapataria papalia, um jovem deparou com a dúvida: como pronunciar a palavra papalha, papalia, né? Levado o problema à sala de aula, a discussão girou em torno da utilidade de conhecer as regras de acentuação, especialmente do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia das palavras. Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita, 10 alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra papalha. 1. Se a sílaba tônica for o segundo pá, a escrita deveria ser papalha, pois a palavra seria paroxítona, terminada em ditongo crescente. Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papalia, pois i e a estarem formando hiato. Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papalha, pois não haveria razão para o uso de acento gráfico. Olha só, todo mundo aqui está lembrando o que é paroxítona, né? Vocês lembram mais ou menos o que é paroxítona, gente? Né? Olha só, sílaba tônica é quando eu tenho um som mais intenso, né? Sílaba tônica. Aí existe a classificação da sílaba tônica, né? A classificação. Então, qual seria a classificação? Eu tenho
Oxítona, quando for a última. Depois eu tenho paroxítona, quando for a penúltima. Certo? E eu terei... Bom dia. Bom dia, meu amor. Eu terei proparoxítona quando for a antepenúltima sílaba, né? Então, estou dizendo aqui que nós temos a sílaba tônica, que no caso é o som mais intenso, né? Das palavras, no caso seria a sílaba mais forte. Dentro dessa sílaba tônica existe uma classificação, né? Se a última sílaba for tônica, ela é oxítona. Se a penúltima sílaba for tônica, ela é paroxítona. E se a antepenúltima sílaba for atônica, ela é proparoxítona. Existem mais regras, né? Toda proparoxítona é acentuada. Então, aqui no caso, turma, é exatamente... A conclusão está correta apenas em 1 e 3. Ó, se a sílaba tônica for o segundo, papalha, a escrita deveria ser papalha com acento, pois a palavra seria paroxítona, terminada em ditongo crescente. Sim. Estão lembrando mais ou menos o que é ditongo crescente, o que é ditongo decrescente, turma? Então, olha só. O que seria agora, né? Seria a classificação quanto ao encontro vocálico. Então, minha classificação quanto ao encontro vocálico, o que eu teria? Eu tenho ditongo, eu tenho ditongo, eu tenho hiato. Então, no caso, gente, o que seria isso, né? O ditongo, eu estou explicando aqui para vocês entenderem a questão. O ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Exemplo. Ó. Eu tenho a palavra cadeira. Repare que em cadeira eu tenho um encontro vocálico, que é o EI, certo? Então eu tenho esse encontro vocálico na mesma sílaba, eu tenho um ditongo. Já em água, eu também tenho um encontro vocálico, que é o U e o A. Só que aí está dizendo que, lá na questão, está falando que existe o ditongo crescente e o ditongo decrescente. Então vamos entender o que é isso.
Então, olha só, turma, eu tenho um ditongo crescente, que seria o quê? Ditongo crescente? Semivogal, que geralmente é o E e o I. Mais vogal. No caso, quais seriam as vogais? A, O, U. Então, no caso, A, O, U, ok? Então, no caso, a palavra água é um ditongo crescente, porque eu tenho semivogal, que é o U, mais o A, que é vogal, certo? Agora, já o ditongo decrescente é exatamente o contrário. Eu tenho vogal, mais semivogal. É o contrário. Estão vendo, gente? É o contrário. Tudo bem até aí? Então, aqui no caso, por isso que eu vou ter a E, que a sílaba tônica for o segundo par, a escrita deveria ser papalha, pois a palavra seria paroxítona, terminada em ditongo crescente. Tá certo? A 1, né? E se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papalha, pois não haveria razão para o uso do acento. Aqui no caso é redação, tá? Mas aí não tem problema não, a gente pode vir. Quem pode ler para mim o receita? Alguém poderia fazer o favor de ler? Alguém poderia ler, turma? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Thiago? Tudo sim com o senhor? Você pode ler, por favor? Sim, é qual? É aqui, ó. Eu estou compartilhando a tela aqui, ó. Receita. Receita. Tome um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se torce, deita-se a luz num corpo de mulher. De uma pitada de morte se reforce, que uma mulher de poeta assim se quer. Que uma Assim mulher... requer. Isso. Obrigado. Ó, os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Gente, o que significa isso? Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem, uma receita. É como se você estivesse prescrevendo algo, né? É como se você estivesse instruindo alguma coisa. Isso é um texto injuntivo. Então, o que acontece? Você pega e está misturando dois textos aí. Porque uma receita tem uma função. Agora, o poema tem uma outra função. Estão entendendo? Então, ele mesclou, ele misturou. É igual se eu pegasse aquela música da Legião Urbana, né? Sei lá, Eduardo e Mônica,
Faroeste Caboclo, músicas que demonstrem que está contando uma história. Já viram isso? Já viram? Então, já, né, João? Então, no caso, eu estou misturando o quê? Poema com narração. Tem uma diferença, entendeu? Vamos aqui, ó. No caso, a letra A, né? Alguém poderia ler o 22, gente? O número 22, a questão 22? Em primeiro ano. Alguém poderia? Quer que eu leia de novo, professor? Por favor, Tiago. João Antônio de Barros. João Barros. Nasceu aos 24 de junho de 1935, em Glória de Goitá. É Pernambuco, né? Isso. Pernambuco. Marceneiro, entalhador, estilógrafo, poeta repentista e escritor de literatura de cordel. Já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Existe em São Paulo desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso, ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no Sul, tem dado frequentemente entre visitas a impressas paulistas sobre o assunto. Isso. Entrevistas, né? Mais uma vez, obrigadão aí, Tiagão. A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de um determinado indivíduo. Até aí vocês sabem, né, gente? Ouviram falar que é biografia, né? Se nós pararmos para estudar, para a gente poder entender a questão do prefixo, né, da escrita da biografia, o que nós vamos entender? Eu tenho a palavra bio mais grafia, né? Então, bio é a mesma coisa que o quê? Bio é vida, né? E grafia seria escrita. Então, significa, turma, que eu tenho, né, a escrita da vida. Ok? Biografia, né? Então, agora. Era tão estranho. Singularidade, no caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica, que valorize seu percurso artístico. Gente, você pode levar a biografia para vários viés, né? Vocês podem levar a biografia para vários caminhos. É claro que você sempre vai falar mais sobre mim, eu acho, né? Então, não sei, se você for fazer a biografia de alguém, o que você vai levar em consideração, né? Você vai falar dos pais, de onde que nasceu, o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa não gosta, qual é a formação da pessoa, na verdade, da pessoa, não, do biografado, né? Então, nós temos que levar em consideração vários aspectos, certo, turma? Então, olha só, vamos lá.
23, né? Questão 23. A última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo, material atirado ao lado da pista, como se isso fosse o ideal. Desculpem, como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram lixo de suas residências e, em vez do destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões, uma situação do lixo em outra localidade. Por que não o fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado coloca em prática o errado, em perigo. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é interpretar criticamente fatos noticiados considerados relevantes para a opinião pública. É a letra D, gente. Número 24, né? Blog. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na atividade de sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição de vida ou rotina de alguém como um diário pessoal, função para a qual serviu inicialmente e que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para a discussão de ideias, trocas e divulgação de informações. A produção dos blogs requer uma relação de troca que acaba unindo pessoas em torno de um ponto de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web, e que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. Letra B de bola. Boa noite, Lívia. Agora nós vamos falar, turma, sobre coesão e coerência, né? Vocês sabem mais ou menos o que é isso? Coesão e coerência? Ó, então vamos lá. O que seria coesão, na verdade, né? A coesão, ela está voltada para os aspectos gramaticais. Exemplo, turma. Eu não posso chegar e falar oi, ô menina. Eu vou falar o quê? O menino. Ou então eu vou falar a menina. Eu não posso falar as meninas. Eu vou falar a meninas. Né? Isso é coesão. Agora, a coerência, ela está voltada para o sentido. Né? Ela está voltada para o sentido.
para a significação. Então, exemplo, ó. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu posso chegar para vocês e falar assim, ó. O cachorro mia. Desculpem. O cachorro mia. Gente, essa frase está coesa? Está. Porque o cachorro, eu não falei a cachorro, eu não falei os cachorros. Está coesa. Eu não falei o cachorro. Só que tem alguma coisa errada aí, ela não está tendo sentido. Alguém poderia me explicar? Essa frase, gente, ela está sendo coesa? Está. Ela está sendo coerente? Em primeiro ano. Esta frase, ela está sendo coerente? Não. Ok, João, ela não está sendo coerente. Por que ela não está sendo coerente, turma? Isso aí, Isabelle. Cachorro late, cachorro não mia. Então, se eu colocasse uma questão dessa na prova, a frase é coesa? É, porque os aspectos gramaticais são corretos. Ela só está sem sentido, ela só está incoerente, ela está sem coerência. Tudo bem até aí, então, turma? Moleza, né? Ó, então, nós vamos falar sobre isso agora, de coesão e coerência. Então, ó, o senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade. Isso não é verdade? Não. O riso básico da brincadeira, da diversão, da expressão física, do riso, do movimento da face, da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos já foram observadas vocalizações ultrassônicas que nós não somos capazes de perceber e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. O rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico, temos um outro mais evoluído. Os animais têm um senso de brincadeira, como nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o texto, acontecendo de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. Tarefa: morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar os outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar os outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar os outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis e quando em muitos a não pulsar, do amargo injusto e falso por mudar. Então confiar a gente exausto planos de um mundo novo e muito mais humano. Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam, para além de sua função sintática, a introdução do argumento mais forte de uma sequência. Letra C. Então, a gente vai começar em argumentação e tipo de discurso, tá? Alguma dúvida até aqui, turma? Lembrando, gente, que nós estamos fazendo exercícios, né,
que já foram passados, que nós já acabamos o livro, e quando nós formos fazer a nossa próxima prova, eu vou voltar no dia de revisão com o conteúdo, certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Gente, então vamos fazer assim, ó. Vamos dar uma paradinha, aí daqui a pouco a gente volta para a aula de redação, tá bom? Até já, um beijinho.